Esse vai ser o único vídeo sobre as 5 verdades perigosas sobre o Apocalipse que você precisará assistir. Primeiro, a verdade sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Os 4 cavaleiros do Apocalipse são figuras simbólicas de grande importância no cristianismo, especificamente no livro de Apocalipse, o último livro do Novo Testamento. Eles aparecem no capítulo 6, em uma visão do apóstolo João, onde são descritos como agentes do juízo divino. Cada cavaleiro monta um cavalo de cor distinta e tem um papel específico, simbolizando diferentes aspectos da calamidade e do julgamento. O primeiro cavaleiro, o conquistador. O primeiro cavaleiro monta um cavalo branco e é frequentemente associado com conquista e vitória. Em Apocalipse 6:2, ele é descrito com um arco e uma coroa, indicando autoridade e poder. Existem diversas interpretações sobre a identidade deste cavaleiro. Alguns estudiosos o veem como uma representação de Cristo, devido ao cavalo branco que simboliza pureza e vitória. Outros o interpretam como uma figura do anticristo ou um símbolo da guerra e da conquista política. O segundo cavaleiro, a guerra. O segundo cavaleiro monta um cavalo vermelho e é identificado com a guerra. Apocalipse 6:4 descreve-o como alguém que recebe poder para tirar a paz da terra e fazer com que as pessoas se matem umas às outras. Ele carrega uma grande espada, um símbolo claro de violência e conflito. Este cavaleiro representa o derramamento de sangue e a destruição que acompanham as guerras, sendo uma metáfora para os conflitos que assolam a humanidade ao longo da história. O terceiro cavaleiro, a fome. O terceiro cavaleiro aparece montado em um cavalo preto, e ele é associado à fome. Em Apocalipse 6:5-6, ele segura uma balança, simbolizando a escassez e a necessidade de racionamento. Uma voz anuncia que 1 litro de trigo custa 1 denário, e 3 litros de cevada também custam 1 denário, indicando preços exorbitantes e, portanto, uma grave crise econômica. Este cavaleiro representa a devastação causada pela falta de alimentos e os efeitos da fome na sociedade. O quarto cavaleiro, a morte. O quarto cavaleiro monta um cavalo pálido, ou verde amarelado, e é identificado como a própria morte, com o inferno seguindo de perto. Apocalipse 6:8 descreve que eles têm autoridade sobre a quarta parte da terra para matar pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras da terra. Este cavaleiro simboliza a inevitabilidade da morte e as múltiplas formas de destruição que a acompanham. Ele é visto como o culminar dos outros 3 cavaleiros, representando o destino final de toda a humanidade. Conclusão: os 4 cavaleiros do Apocalipse são figuras profundamente enraizadas na tradição religiosa e cultural. Seus significados e representações variam, mas sua presença constante na teologia e na cultura popular sublinha seu poder simbólico. Como agentes do julgamento divino, eles continuam a inspirar reflexão sobre a condição humana e as forças que moldam nosso mundo. Interpretar os cavaleiros é uma forma de confrontar as realidades do sofrimento e da destruição, buscando sentido e esperança em meio à adversidade. As 7 trombetas são uma série de eventos apocalípticos descritos no livro de Apocalipse, na Bíblia. Essas trombetas são tocadas por anjos, e cada uma delas desencadeia uma calamidade específica sobre a terra. Este texto explorará as verdades perigosas e intrigantes que envolvem essas trombetas, despertando a curiosidade sobre um dos aspectos mais misteriosos e temidos da escatologia bíblica. Primeira trombeta, a terra queimada. Quando a primeira trombeta é tocada, granizo e fogo misturados com sangue são lançados sobre a terra. 1/3 das árvores e toda a grama verde são queimados. Esta catástrofe levanta questões sobre mudanças climáticas e desastres naturais. Seria uma alegoria de eventos climáticos extremos que já estamos começando a observar, como incêndios florestais devastadores. Segunda trombeta, o mar em sangue. A segunda trombeta transforma 1/3 do mar em sangue, matando 1/3 das criaturas marinhas e destruindo 1/3 dos navios. Este cenário apocalíptico pode ser visto como uma metáfora para a poluição marinha e a devastação causada pela atividade humana. O que realmente aconteceria se nossos oceanos começassem a morrer em massa? Terceira trombeta, a estrela Absinto. Uma estrela chamada Absinto cai do céu com a terceira trombeta, envenenando 1/3 das águas potáveis e levando muitas pessoas à morte. Isso pode simbolizar a contaminação dos recursos hídricos, algo que já vemos em muitas partes do mundo. Qual seria o impacto de uma crise hídrica global?
Quarta trombeta, a escuridão. Quando a quarta trombeta soa, 1/3 do Sol, da Lua e das estrelas se escurece, resultando em 1/3 do dia sem luz. Esse evento apocalíptico pode ser interpretado como uma alusão ao colapso ambiental ou a desastres cósmicos. Estamos preparados para lidar com uma calamidade de tal magnitude? Quinta trombeta, os gafanhotos do abismo. A quinta trombeta libera gafanhotos do abismo que atormentam os seres humanos, mas não os matam. Esses gafanhotos são descritos de forma assustadora, como criaturas híbridas entre animais e humanos. Poderia ser uma referência a pragas biológicas ou até mesmo a biotecnologia fora de controle. O que aconteceria se a biotecnologia fosse usada de maneira destrutiva? Sexta trombeta, o exército de cavaleiros. A sexta trombeta solta 4 anjos amarrados no rio Eufrates, que lideram um exército de 200 milhões de cavaleiros para matar 1/3 da humanidade. Este cenário pode levantar questões sobre guerras catastróficas e conflitos globais. Estamos à beira de uma guerra de tal escala? Sétima trombeta, o fim do mundo. A sétima trombeta anuncia o reino de Deus e a vitória final sobre o mal, seguido por relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e uma grande chuva de granizo. Este evento é visto como o clímax do Apocalipse. O que este fim significa para a humanidade? Estamos vivendo os últimos dias? Reflexões finais. As 7 trombetas não são apenas profecias religiosas, mas também um convite para refletirmos sobre nosso impacto no planeta e nossas relações humanas. Cada trombeta pode ser interpretada como um aviso sobre os perigos de negligenciarmos os sinais de alerta ao nosso redor. Será que estamos preparados para enfrentar essas calamidades? Como podemos evitar ou mitigar tais desastres? Essas perguntas despertam curiosidade e medo, ao mesmo tempo que nos incentivam a agir para preservar nosso mundo. Enquanto alguns veem essas trombetas como eventos literais que ocorrerão no futuro, outros as interpretam como símbolos de problemas já presentes. A verdade perigosa aqui é que, independente da interpretação, o estado do nosso mundo atual reflete muitas das calamidades descritas. Estamos prontos para enfrentar as consequências de nossas ações? As 7 trombetas continuam a fascinar e assustar, sendo um dos temas mais provocativos do Apocalipse. Elas nos lembram da fragilidade da vida e da necessidade urgente de cuidar do nosso planeta e uns dos outros. Afinal, se as profecias servem para nos alertar, será que estamos ouvindo o chamado? A marca da besta é um conceito que desperta curiosidade, medo e fascinação há séculos. Originária do livro do Apocalipse na Bíblia, essa ideia tem sido interpretada de inúmeras maneiras ao longo dos anos, desde uma marca literal até um símbolo metafórico de submissão ao mal. Para muitos, a marca da besta representa um futuro apocalíptico, onde a humanidade é forçada a escolher entre lealdade a Deus e submissão a um poder maligno. No Apocalipse, a marca da besta é descrita como um sinal que será colocado na mão direita ou na testa das pessoas, permitindo que elas comprem e vendam. Aqueles sem a marca serão excluídos da sociedade econômica, levando a uma perseguição severa. A marca é frequentemente associada ao número 666, que é considerado o número da besta. Este número tem sido objeto de muitas especulações, teorias de conspiração e interpretações ao longo da história. Uma das interpretações mais populares da marca da besta envolve a ideia de um governo global totalitário, onde um líder ou sistema maligno exige completa obediência e adoração. Esse cenário evoca imagens de regimes ditatoriais, vigilância em massa e controle social extremo. Em tempos modernos, essa visão tem sido alimentada por preocupações com tecnologias emergentes, como microchips implantáveis, que alguns acreditam poder ser usados para monitorar e controlar a população. O conceito de uma marca literal não é apenas uma ideia antiquada ou limitada a círculos religiosos. Na era da tecnologia, a noção de um sistema de identificação implantável que controla o acesso a bens e serviços parece menos fantástica do que em épocas passadas. Empresas e governos já estão explorando tecnologias de identificação por radiofrequência, RID, e implantes subcutâneos para diversos fins, desde conveniência até segurança. A convergência dessas tecnologias com a crescente dependência da sociedade em sistemas digitais e financeiros levanta questões perturbadoras sobre privacidade, liberdade e autonomia individual. Mas a marca da besta não precisa ser entendida literalmente para ser alarmante.
Muitos teólogos estudiosos acreditam que a marca pode ser um símbolo de lealdade e adoração a ideologias corruptas ou sistemas de valores que se opõem aos ensinamentos divinos. Nesse sentido, a marca representa qualquer coisa que desvia a humanidade da verdade espiritual e da justiça. Pode ser vista como um alerta contra a idolatria moderna, seja ela materialismo, poder político ou tecnológico. O perigo da marca da besta, então, reside em sua capacidade de enganar e corromper. É uma marca que não apenas separa os fiéis dos infiéis, mas também testa a integridade moral e espiritual de cada indivíduo. A tentação de aceitar a marca em troca de segurança, prosperidade ou mesmo sobrevivência é um dilema ético que ressoa profundamente na natureza humana. Isso levanta questões sobre o que estamos dispostos a sacrificar em nome da conveniência ou do conforto. Historicamente, muitos eventos e figuras foram identificados como a besta ou associados à marca. Durante a Reforma Protestante, por exemplo, alguns reformadores acusaram a Igreja Católica Romana e o Papado de serem a besta do Apocalipse. Em outras épocas, líderes políticos e figuras autoritárias foram vistos como encarnações dessa profecia. A flexibilidade interpretativa da marca da besta permite que ela seja aplicada a uma variedade de contextos, refletindo os medos e ansiedades de cada era. Na era contemporânea, a proliferação de teorias da conspiração e a desconfiança nas instituições tradicionais têm revitalizado o interesse e o medo em torno da marca da besta. Movimentos anti-vacinação, preocupações com o aumento da vigilância estatal e a introdução de moedas digitais por bancos centrais são frequentemente citados como evidências de um controle crescente que poderia, teoricamente, levar à imposição de uma marca global. Essa visão é alimentada por uma mistura de realidades tecnológicas e ficção distópica, criando um caldo cultural onde a linha entre fato e fantasia se torna borrada. Além disso, a ascensão das Big Techs e seu controle sobre os dados pessoais exacerba o medo de um futuro onde poucos conglomerados tecnológicos têm um poder absoluto sobre a vida das pessoas. A possibilidade de que essas empresas possam, em algum momento, exigir uma forma de marca digital para acessar serviços essenciais não parece tão remota. O impacto psicológico desse controle potencial é profundo, levando muitos a questionarem a direção em que a humanidade está caminhando. Para muitos, a marca da besta é um símbolo de um confronto final entre o bem e o mal, um evento que testará a fé e a resistência dos indivíduos. A ideia de que poderíamos estar caminhando para uma sociedade onde somos forçados a escolher entre nossa liberdade espiritual e nosso bem-estar material é profundamente perturbadora. Essa narrativa é reforçada por uma sensação crescente de que estamos vivendo em tempos de grande mudança e incerteza, onde antigos sistemas de crença e ordem social estão sendo desafiados. No entanto, é importante lembrar que a interpretação da marca da besta varia amplamente e é profundamente influenciada por contextos culturais e religiosos. Para alguns, a marca é uma advertência contra a complacência espiritual e a adoção de valores superficiais. Para outros, é um símbolo de resistência contra a tirania e a opressão. Independentemente da interpretação, a marca da besta serve como um poderoso lembrete das lutas contínuas entre o bem e o mal, a liberdade e o controle. A discussão sobre a marca da besta é mais do que uma curiosidade teológica, é um espelho que reflete nossos medos, esperanças e dilemas éticos. Nos faz perguntar até que ponto estamos dispostos a ir para proteger nossa liberdade e integridade. Nos desafia a examinar criticamente as forças que moldam nossa sociedade e a resistir à tentação de ceder ao controle autoritário, seja ele tecnológico, político ou espiritual. A marca da besta, em última análise, é um chamado à vigilância, à reflexão e à resistência contra tudo que ameaça nossa humanidade e liberdade.